Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Macarrão aqui falando. E neste vídeo eu vou resolver várias questões, alguns exercícios de fixação de pronomes relativos e orações subordinadas adjetivas, ok? Então vamos falar, o nosso assunto é esse. Vamos dividir aí, provavelmente em alguns blocos, vamos ver quanto tempo que vai rolar isso aí. Tenho aqui 8 exercícios, mas alguns até bem longos, um particularmente bem longo mesmo, tá bom? Vamos lá? Vou jogar na tela pra gente poder começar, beleza? Bom, olha só, isso aqui funciona como uma belíssima revisão para sua prova, né? Se você precisar, você tá muito bem servido com isso aqui, tá? Bom, de vez em quando eu vou estar olhando para baixo, gente, porque eu tô aqui, né, resolvendo, escrevendo aqui na nossa mesa digital aqui, tá bom? Identifique a função sintática dos pronomes relativos. O que eu falo sempre para vocês fazerem quando eu trabalho com esse assunto? Temos que achar a função sintática do pronome relativo. Tá, primeiro, identifique, obviamente, o pronome relativo. Então vamos fazer esse primeiro passo. Vamos lá. Preciso conversar com os alunos que farão segunda chamada. O meu pronome relativo está aqui. Que? Como é que eu sei que esse aqui é um pronome relativo? Dá para trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais? Dá. Preciso conversar com os alunos, os quais farão segunda chamada. Então, esse aqui é um pronome relativo e pronto, acabou. Não tenho a menor dúvida disso. Certo? Bom, dito isso, visto isso, eu tenho que ver agora quem esse pronome retoma. Primeiro, um detalhe. Ele introduz a oração adjetiva. Então, daqui para cá, eu tenho a oração subordinada adjetiva, tá? Ok? Bom, quem ele retoma? Ele está no lugar de que palavra? Qual é o antecedente dele? O antecedente dele é a palavra alunos. Preciso conversar com os alunos, os quais, ou seja, os alunos, farão segunda chamada. Qual é o procedimento? Qual é o processo que eu recomendo que você faça? Sem preguiça, a chance de errar diminui bastante, tá? Bom, se você pegar que farão segunda chamada e tentar achar a função sintática desse que, assim, nua e cruamente, pode ser que você tenha muita dificuldade, é meio estranho e tudo. Então eu te recomendo, ele não está substituindo os alunos? Então o que eu faria? Eu reescreveria, ó, os alunos, tá? Farão segunda chamada. Beleza? Os alunos farão segunda chamada. Mas quem está no lugar dos alunos de verdade? Nessa oração aqui. O quê? Então eu quero saber a função sintática dos alunos aqui nessa oração. Tá? Bom, quem farão segunda chamada? Os alunos. Opa, eu sei que aqui a minha função sintática é de o quê? É de sujeito. Certo? E só tem um núcleo, então eu diria que isso aqui é um sujeito simples, ou SS, sujeito simples, beleza? Ok? Mas quem está no lugar de verdade dos alunos nesta oração? O que? Então, qual a função desse que? Sujeito simples, logo, né? A função sintática aqui do que é sujeito. Vou pôr só o SS mesmo. Você está me ouvindo, então você já sabe. Sujeito simples. Beleza? Macarrão, sempre assim, só assim, como é que eu faço? Bom, vamos lá. Sempre assim. Vai ser sempre sujeito? Claro que não. Tá? Deixa eu chegar para cima aqui o troço que saiu do lugar e vamos continuar resolvendo aqui, tá? Bom, veja bem, gente, ainda não entendi, deixa eu fazer isso aqui, ó, de uma vez, ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Tá, o que é o pronome relativo, né? Ele retoma exercícios e aqui começa a oração, tá? Então vamos lá. Se eu for trocar, eu vou trocar o que por os exercícios. Ficaria assim, os exercícios o professor explicou ontem. O que eu te recomendo? Eu recomendo que você pegue e reescreva, né? Essa oração de uma forma que fique mais, entre aspas, normal, fique mais comum para você. Então vai ficar assim, ó. O professor explicou o quê? Os exercícios ontem, tá? Mas na verdade no lugar de os exercícios está o que, certo? Ficou meio mulambado aqui no canto, mas acho que dá para vocês entenderem. Deixa eu até tirar minha cabeça da frente aqui. Ficou ruim para né, gente? Vamos lá, vamos escrever de novo bonito aqui, ó. Vou aproveitar daqui, ó. O professor explicou os exercícios
ontem. Mas quem está no lugar dos exercícios de verdade é o quê? Tá. Quem é o sujeito dessa oração aqui? Daqui para cá. O professor. Sujeito simples. Explicou. Quem explica, explica alguma coisa. Verbo transitivo direto. Beleza? Verbo transitivo direto. Significa que eu vou ter um complemento verbal. Que quem completa verbo, né? Complemento verbal. Direto, ou seja, sem preposição ligando o verbo ao seu complemento. O professor explicou o quê? Os exercícios. Então, isso aqui só pode ser o quê? Um objeto direto. Mas quem está no lugar dele na frase? O quê? Então, o que é um objeto direto. Pronto, acabou. Tá bom? Beleza? Vamos para frente? Ó, próximo. Por favor, empreste-me o dinheiro de que necessito. Tá. O que tá aqui? Quando tem preposição, gente, ela entra junto, tá? Então, começa nela. E não depois dela, a oração, tá? O que retoma o antecedente aqui imediato, dinheiro. Então vai ficar assim, ó, necessito do dinheiro. Por que eu dou? Porque o D tá aqui, né, ó. D mais o, do dinheiro aqui dá do. Quem necessita, necessita de alguma coisa. É um verbo que exige complemento verbal com preposição. Por isso ele é um verbo transitivo indireto. Complemento verbal com preposição é objeto indireto. Ok? Mas quem está no lugar desse do dinheiro? É o de que. Então qual a função do de que? Objeto indireto. E assim nós vamos, hein? Tá bom? Vamos lá. Vamos embora. Não trouxeram material do qual tem necessidade. Vamos lá. Do qual é o pronome relativo, né? Já está aqui. Começa aqui a oração e ele retoma o material. Então, não trouxeram material, certo? E, se eu for reescrever, eu vou substituir o qual por o material. Mas tem o D, né? Então, vai ficar assim, ó. Tem necessidade do material. Quem tem necessidade de alguma coisa. Mas veja bem. Primeiro, quem tem alguma coisa. Tem o quê? Necessidade, objeto direto. Necessidade não é verbo, mas exige complemento. Por quê? Porque os nomes também podem ter complemento, minha gente. Então, vamos lá. Quem tem necessidade de alguma coisa, né? Eu estou colocando do material, mas na oração de fato é o do qual, né? Então, tenho necessidade de quê? Do material. Do material está completando necessidade, que é um nome. O que completa um nome é um complemento nominal. Então, o do qual vai ser complemento nominal. Tá? Aqui na letra E, gente, a gente vai ter mais uma função sintática diferente aí das demais. Tá? Não viram mais os ladrões pelos quais foram agredidos. Não viram mais os ladrões, corta aqui, os quais é o pronome relativo, né? E retoma os ladrões. Então, assim, se eu fosse reescrever, seria foram agredidos, só essa oração, né? Claro, agredidos pelos ladrões. Só que, na verdade, eu sei o quê? Eu sei que no lugar aqui desse pelos quais, pelos ladrões, perdão, quem está de verdade é o pelos quais foram agredidos pelos ladrões. Aqui, gente, eu tenho uma construção de voz passiva, né? A voz passiva analítica. Eu tenho um verbo auxiliar aqui, mais um verbo no particípio, tá? Quem agrediu? Foram os ladrões, mas eles não são sujeito. Alguém, né, no caso plural aí, foram agredidos pelos ladrões. Esse pelos ladrões vai ser uma função sintática chamada agente da passiva. Tá? Então, o pelos quais vai ser também agente da passiva, que é quem age na voz
passiva. É quem pratica a ação na voz passiva, porque na voz passiva o sujeito sofre a ação. Mas alguém pode praticar. Esse alguém é o agente da passiva. Perfeito? Ok? Bom, eu vou fazer agora o número 2 aqui com vocês, porque a lógica dele é exatamente a mesma do 1, ou seja, mesmo procedimento que a gente precisa seguir aqui, tá bom? Beleza? Vamos lá. Nas frases abaixo, indique a opção correta quanto à função sintática do pronome relativo destacado entre parênteses, tá? Ele está te dando frases e lá no final ele diz que o pronome relativo, por exemplo, na letra A é objeto direto, na B objeto indireto, na C adjunto adnominal, na D adjunto adverbial e na E sujeito. É isso que ele está dizendo para a gente. Ele quer que você marque a alternativa, a única alternativa correta. Ou seja, só numa delas, a função sintática indicada entre parênteses está correta. Então vamos ver? As árvores que ainda resistiam à seca estavam despidas de suas folhas. Ó, a oração está aqui, ó, que ainda resistiam à seca. O que retoma as árvores. Então, se eu substituísse, ficaria assim, ó, as árvores ainda resistiam à seca. Quem resistiam à seca? As árvores, que é o sujeito simples, que está no lugar do que. Então, qual a função do que? Sujeito simples. Aqui está o objeto direto, então está errado. B. O homem que mente é desprezível. Objeto indireto. O homem, o qual mente, é desprezível, né? Então, vamos lá. Que retoma o homem. Então, o homem mente. Beleza? Quem mente? O homem. Ele é um sujeito. Então, aqui, sujeito simples. Não nada de objeto indireto. Além do que, gente, o objeto indireto teria que ter uma preposição. Não tem preposição aqui. Então, nada feito, né? Tudo ruim aí, tá? Letra C. O hospital é o lugar onde se socorrem os doentes. Gente, onde é indicação de lugar, ó. Se socorrem os doentes são socorridos onde? No hospital. O onde está retomando no hospital. É o lugar. Lugar não é adjunto adnominal. Lugar é adjunto adverbial. Então também não serve. Letra D. As crianças pararam em frente à loja onde os brinquedos estavam expostos. Olha, ó, o onde está aqui é um pronome relativo, está introduzindo, né? Ó, os brinquedos estavam expostos onde? Na loja, que está retomado pelo onde. Isso é lugar, não é? Se é lugar, é adjunto adverbial. É isso que está dito aqui? Sim. Então essa é a correta. Letra E. As lagartixas que havia no caminho davam carreirinhas intermitentes. Ó, que havia. Olha só, gente, eu tenho uma informação importante aqui, né? Bom, o que retoma lagartixas, tá? Então, havia lagartixas no caminho, certo? Haver no sentido de existir, que é o caso aqui, é oração sem sujeito, sujeito inexistente. Então, nunca aqui poderia ser sujeito. O lagartixa, havia o quê? Lagartixas, objeto direto. Então, meus amigos, a resposta aqui só pode ser a letra D de dado. Justo? Beleza? Eu vou parar por aqui, tá chegando perto dos 15 minutos, eu ainda tenho muitas questõezinhas para resolver com vocês, ó, tô passando aqui, ó, que beleza, tá? Então, vou deixar isso para um próximo bloco. Show? Um abraço e até já.